Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje, dia após o jogo do Porto com a Estrela da Amadora, essa grande vitória, uma exibição muito boa, muito sólida do Porto, uma grande exibição do Samu. Já vamos analisar as palavras do treinador, do Farioli e dos jogadores, vamos analisar o jogo mais a fundo e vamos também falar do mercado de transferências. Está a ferver, hoje fala-se em mais um nome. Pode vir para o Porto um médio, pode estar a caminho do Porto. Ontem eu falei do Alex Telles também para o lateral esquerdo, vamos já analisar tudo. Mas primeiro pedi que deixem o like para dar uma força aqui ao canal. Não se esqueçam também de subscrever o canal. Estamos quase a atingir a meta de 10 mil subscritores. Vamos ver se conseguimos antes do fim do ano. E depois já sabem, deixem os vossos comentários que eu leio sempre todos. É sempre muito interessante ver os debates que se geram nas caixas de comentários dos vídeos. Cada vídeo temos mais comentários e isso é muito interessante. E eu gosto sempre de ler todos, como vocês já sabem. E o Porto teve ontem uma vitória no Dragão, que, como muita gente comentava ontem, não era fácil porque era num terreno difícil. É verdade que era no estádio do Dragão, mas estava a chover muito. Se fosse um jogo fora, num estádio com o relevado em piores condições, teria sido um jogo ainda mais difícil. Relevado pesado, o Rodrigo Mora acabou o jogo de rastros, ainda assim marca o canto para o gol do 2-1, ainda está envolvido, não faz assistência, mas está envolvido no gol do 3-1. Portanto, foi um jogo sofrido, mas foi um jogo muito sólido, onde a equipa se mostrou uma equipa italiana, como eu dizia ontem. Eu hoje revi o jogo e é exatamente isso, é uma equipa muito sólida na defesa, que joga com um futebol atacante muito a apostar nas corridas do Froholt, que estica muito o jogo, muito intenso, muito forte. Hoje o Porto postava nas redes sociais uma corrida do Alberto Costa, que vem do ataque para o lado esquerdo, nem é no lado dele, é do lado esquerdo. Ele faz uma corrida impressionante e consegue alcançar e tirar a bola sem falta aos jogadores do Estrela da Amadora. Realmente o Estrela da Amadora, como eu dizia ontem, havia uma cara, principalmente na primeira parte, de muita frustração por parte dos jogadores do Estrela da Amadora, porque não conseguiam ter a bola. Em poucos segundos eles voltavam a perdê-la com a pressão do Porto e depois o Porto ficava muito confortável com ela, principalmente depois do 1-0. A verdade é que o Porto, apesar de, ontem eu disse e houve também muitos comentários que foram nesse sentido, o Porto realmente começou a gerir o jogo muito cedo, mas o Porto, antes de fazer o 1-0 de penalti, tem ali boas oportunidades, tem até o golo anulado ao Samu e portanto o Porto até estava bastante ofensivo. Só que depois do 1-0 começa a gerir, aí é que foi a grande surpresa para nós todos, porque normalmente o Porto tem gerido, como geriu contra o Tondela e contra o Malmo, mas é depois do 2-0, não com 1-0. Foi um pouco perigoso, mas a verdade é que, olhando para as palavras do Farioli, o Farioli está satisfeito com o que viu. Portanto, o Farioli, ele a dizer que a equipa tem gerido muito bem e é por isso que tem muitos jogadores disponíveis. O próprio Francisco Conceição falou dessa rotação, da importância de haver uma rotação e uma gestão física da equipa, e é por isso que eu tenho alertado aqui muitas vezes. Atenção que este Porto Farioli não é o Porto que vimos no início da época de pressão alta, vai ser este Porto mais à italiana, cada vez mais uma equipa italiana, os jogadores estão mais confortáveis neste esquema tático, os próprios adeptos também começam a compreender que é a forma de jogar da equipa, e claro, quando o Porto tem jogadores como o Froholt, Bednarek e Kivior, que mantêm a equipa tão sólida defensivamente e que ainda tem muita qualidade a sair a jogar, no caso dos centrais, e a fazer as transições no caso do Froholt, depois contar com ponta de lança, com uma qualidade como a do Samu. Este do Samu é uma versão 2.0 do Samu esta época. Ontem muita gente dizia que já não há nada a criticar, realmente o Samu melhorou muito, está com um jogo de costas para a baliza impressionante, e olhando mais uma vez às palavras do Farioli, e ele a dizer que o Samu tem trabalhado muito para isso. E o Farioli tem até uma expressão interessante, ele diz que muitas vezes a equipa evolui nos treinos só 0,05% e que não é visível a olho nu nos jogos, mas que está sempre a evoluir, e realmente o Farioli, eu tinha até dito isto ontem, o Farioli quer a perfeição, basta ver a forma como ele se veste para os jogos, sempre impecável, a forma como ele quer que a equipa seja perigosa nos lances de bola parada. Cada lance de bola parada do Porto é perigoso e é sempre lances muito estudados, ele vai ao pormenor realmente, e ele quer uma equipa que roça a perfeição nesse estilo italiano, um estilo em que a equipa é muito sólida. Eu acho que o objetivo dele é conseguir dar goleadas sem precisar de colocar o William Gomes e o Mora, sem precisar de lançar a carne toda no assador, sem precisar de colocar os criativos para desbloquear os jogos. Ele quer aquela solidez, aquela força física e que resulta em golos, e para isso ele precisa deste Samu em grande forma, ajuda muito. Quanto melhor estiver o Samu, o próprio Farioli tinha dito que o Froholt, se começasse a marcar golos, estava a ser trabalhado para isso, ia passar para um outro nível, e realmente se o Porto contar com um Froholt goleador, que é o Froholt que faz quase, é aquele pêndulo que faz a transição do meio campo defensivo para o ofensivo, for goleador, com o Rodrigo Mora que encosta muito no Samu, embora com o Gabri Veiga não seja tanto assim, mas com o Gabri Veiga que distribui bem jogo, se for o caso de jogar o Gabri Veiga em vez do Mora, e com o Samu realmente possante a jogar bem de costas para a baliza e a fazer golo, a marcar golo à ponta de lança como ele tem marcado. O Samu ontem marca 2 golos, muita gente ficou na dúvida. Eu acho interessante como a imprensa
E mesmo os comentadores na hora do jogo deixam sempre na dúvida, em caso de dúvida, têm sempre dúvidas para o lado do Porto. Há dúvidas se é penalti, para mim o penalti é claríssimo do Alberto Costa. Depois há dúvidas se o Samu marca o golo. Felizmente a Liga atribuiu o golo ao Samu, sabemos como isso é importante. O próprio Samu no fim do jogo salientou isso, ele dizia que tocou na bola, portanto o Samu queria muito aquele golo. Sabemos como o Samu se motiva com golos, ele está no tal efeito de bola de neve, ele vai em 3 jogos seguidos a marcar, que é um recorde para ele. Vai no caminho, claramente no objetivo de bater o seu recorde de golos pelo Porto. E atenção que ontem estava na bancada o Tottenham. O Tottenham é o principal clube a quem é apontado Samu. Portanto o Tottenham viu a melhor exibição do Samu esta época. Acredito que venham exibições ainda melhores, porque o Samu está realmente a crescer muito. Mas atenção que o Tottenham pode levar o Samu já no fim da época. Hoje fala-se muito também do Chelsea, que continua muito interessado no Froholt, que também está a fazer jogos impressionantes. Se o Froholt começa a marcar golos, como disse Farioli, e passa para outro nível, então aí temos a certeza que o Froholt não vai ficar mais nenhuma época no Porto. É impossível, é muita qualidade. O Porto tem aqui alguns jogadores que são demasiada qualidade para o campeonato português. A começar pelo guarda-redes, o Diogo Costa, que acho que realmente está nesse top 10 dos melhores guarda-redes, e é por isso que eu acho que ele não renova o contrato. Mas depois tem o Kivior, que também acho que está muito acima daquilo que é normal nos defesas do campeonato português. Depois tem o Rodrigo Mora, que também está muito acima. Eu acho que pode se tornar o melhor jogador português da sua geração. Acho que já é, mas que pode ser um caso sério aqui, uma espécie de novo Messi em Portugal. Depois temos o Froholt, também é muito acima da média, e o Samu a jogar assim também é acima da média. Portanto vai ser difícil segurar estes jogadores no fim da época, mas temos é que desfrutar deles agora e aproveitar ao máximo o talento deles. O Porto também pode, qualificando-se para uma Liga dos Campeões, imaginando aqui que pode vencer uma Liga Europa, pode tentar convencê-los, um pouco à imagem do que fez com o Mourinho em 2003, convencer os jogadores a ficar para tentar ganhar a Champions na época seguinte. Vamos ver se o consegue. Bem sei que com o André Vilas-Boas tentaram a mesma fórmula e não resultou. Na altura Vilas-Boas saiu e muitos jogadores do Porto também saíram, e depois o Porto não conseguiu ter uma prestação muito boa na Liga dos Campeões. Penso que chegou só aos oitavos de final. Mas pode haver aqui, enfim, são muitas coisas que podem acontecer na próxima época, mas acho que o importante agora é estar focado nesta época em que o Porto está a melhorar muito. Não está a ser aquele futebol muito ofensivo que toda a gente esperava, mas está a ser essa equipa mais à italiana, muito sólida, muito forte fisicamente, muito intensa, e que mesmo que esteja a defender, a segurar o resultado com toda a sua solidez, pode até sofrer um golo. O Farioli dizia que foi o primeiro golo que o Porto sofreu de bola corrida e portanto tem realmente o benefício da dúvida. É só o 4º golo que o Porto sofre. É de longe a melhor defesa do campeonato. O Sporting tem 7 golos sofridos, mas realmente é o primeiro golo de bola corrida. Mas pode acontecer, como aconteceu na Liga Europa, um golo que coloca tudo em causa, só que o Porto é muito rápido a reagir. Na Liga Europa não teve tempo para reagir, também estava a ganhar 2-1, mas o jogo termina logo. Mas aqui o Porto em 3 minutos volta outra vez para a frente do marcador, depois de ter estado um pouco adormecido a gerir o jogo, consegue rapidamente fazer o 2-1 e a partir daí não tirou mais o pé do acelerador até ao 3-1, ou seja, aprendeu a lição, quis ali aumentar a vantagem para 2 golos. Dá uma sensação que o Porto controla completamente o jogo, porque o Porto escolhe quando é que vai acelerar, quando é que vai reduzir a velocidade. Isso é muito interessante e realmente o Porto está cada vez mais forte nesse aspecto. Claro que pode haver aqui jogos em que pode não ter tanto controle do jogo, como aconteceu. Eu acho que o Braga é o maior exemplo disso. O Braga e o Nottingham. No Nottingham foi uma situação diferente, porque eu acho que há ali aquela maldição de jogar em Inglaterra que acaba por afetar, houve mais qualquer coisa. Mas no jogo com o Braga realmente conseguiu surpreender o Porto e que o Porto não conseguisse gerir as várias fases do jogo, só que o Porto mesmo assim aproveitou o facto do Braga estar a dominar o jogo, construiu uma estratégia de contra-ataque com o Gabri Veiga a extremo direito e consegue ganhar o jogo no contra-ataque. Portanto o Porto realmente passa muita confiança nesse aspecto. E também o Porto bateu o recorde, é oficialmente a equipa com mais vitórias no campeonato, com mais pontos da história do Porto. E isso não é fácil, naturalmente que não vai ganhar os jogos todos sempre com muita qualidade e arrasar todos os adversários, porque quem bate assim recordes, claro que tem um ou outro jogo em que pode ter mais dificuldades. Como se costuma dizer, são os jogos em que se ganha campeonatos, neste caso são os jogos em que se bate recordes. E o Farioli tem então motivos para estar satisfeito. Ele próprio fala então desse lado de perfeição que ele busca sempre. Ele diz que nunca consegue alcançar a perfeição, mas quer estar o mais próximo possível. Isso nota-se, e ele a trabalhar então os jogadores muito ao pormenor. Começou por trabalhar muito Mora, que eu acho que foi um erro da parte de Farioli. Podia ter começado logo por trabalhar o Samu e o Froholt, até porque ele agora começa a dar mais liberdade ao Rodrigo Mora na frente, a dar um pouco mais de razão ao jogador do que a ele, porque realmente é um talento que se perde se o Rodrigo Mora tiver que jogar no meio campo muito atrás, muito defensivo. Onde ele é forte é na frente, e viu-se ontem, mesmo exausto, o Rodrigo Mora com a bola nos pés, não sabe jogar mal, mas realmente a trabalhar muito bem a equipa, a manter a equipa unida. Curiosamente não tem dado muitas folgas agora. O Porto voltou aos treinos
e felizmente com boas notícias. O Varela e o Gabri Veiga treinaram em pleno. Ontem na conferência o Farioli tinha deixado algumas dúvidas porque o Gabri Veiga saiu a queixar-se. O Farioli não se mostrou muito preocupado com o Gabri Veiga, mas já com o Varela deixou algumas reticências, dizendo que ele foi pisado na perna e que tinha que ser reavaliado, e ficaram aqui algumas hesitações. De qualquer forma, o Porto tinha sempre o Pablo Rosário para jogar a 6, mas sabemos que, sendo um jogo da Taça de Portugal, a probabilidade grande é de jogar o Pablo Rosário a central, então teria que jogar o Varela, teríamos que ter outro número 6 ou outro central adaptado. Poderia aqui dificultar a vida ao Farioli, que ainda assim pode, apesar de tudo, jogar com o Bednarek na Taça por uma questão muito particular, é que o Bednarek vai poder jogar a Taça. Eu ontem tinha dito que o Bednarek viu o cartão amarelo de propósito para gerir os cartões amarelos, mas o que é facto é que agora as regras mudaram e realmente tínhamos esquecido disto, de facto não conta, e por isso ainda bem que o Borja Sainz não viu o quinto amarelo. Ficou o Bednarek com o quinto amarelo. Também não sei se o Porto não vai fazer aqui uma gestão de cada um dos jogadores que está à bica, neste caso é o Frolto, o Francisco Moura e o Borja Sainz, e era também o Bednarek que acaba por ver amarelo. Não sei se o Porto não vai tentar que veja cartão amarelo de cada vez, para ir perdendo só um em cada jogo e gerindo a equipa. Também faz parte da gestão que o Farioli tem feito, mas a verdade é que o Bednarek viu o amarelo e o Farioli até criticou o árbitro, dizendo que o árbitro já tinha o cartão amarelo na mão quando a bola ia no ar e o Bednarek ainda nem tinha feito falta, portanto acabou até por criticar a arbitragem. Não sei se para disfarçar ou se realmente não era para o Bednarek ver amarelo, mas então o Bednarek pode jogar na Taça. Talvez o Kivior descanse no jogo da Taça e depois o Bednarek descanse contra o Alverca. E claro que já sabemos que, sendo o Kivior a descansar no jogo da Taça, pode ser o Perpites, porque é o tal central de pé esquerdo para jogar no lugar do Kivior, porque o Farioli, à procura da tal perfeição, ele não facilita nisto, ele quer sempre um central com o pé do lado onde está a jogar, ou seja, tem que ser um central de pé esquerdo, em princípio será Perpites. Foi o que aconteceu com o Pablo Rosário, que rendeu sempre o Bednarek quando este não podia jogar, mesmo tendo o Perpites disponível, só porque o Pablo Rosário é pé direito, mas o Pablo Rosário tem sido muito bom a central, portanto acho que isto não preocupa nenhum dos adeptos. O próprio Perpites também tem estado em grande forma e portanto acho que não preocupa ninguém. É uma gestão ativa que até é boa e que tem mantido a equipa sempre muito focada e motivada. Todos os jogadores têm tido minutos, têm dado bons resultados. O Farioli volta a lamentar ter sofrido um golo e volta a elogiar a equipa pela capacidade de produzir ofensivamente, embora não tenha sido muito eficaz. Mas o Farioli não toca muito na tecla da eficácia, porque eu acho que não é tanto essa a preocupação dele. Ele quer volume ofensivo, quer que a equipa esteja sempre um golo à frente do adversário e quer solidez defensiva e do meio campo. Eu acho que é mais isto, e por isso é que ele diz que ficou muito satisfeito. Costuma criticar sempre a equipa, mas desta vez só tinha elogios para a equipa, até pela reação que teve ao golo do empate. É mesmo isto que ele espera uma equipa que gere bem os momentos do jogo. Claro que teria sido mais correto e o jogo teria sido melhor para gerir se o Porto começasse a gerir só com 2-0. Acabou por começar a gerir com 1-0. Talvez também estava à espera de um Estrela da Amadora que atacasse mais. À procura dessa tal perfeição, o Farioli pode ter estudado uma equipa que reage quando sofre golo, o Estrela da Amadora, só que o Estrela da Amadora não conseguiu, mostrou a tal frustração na cara dos jogadores na primeira parte, que não conseguia reagir, e acabou também se calhar o Porto por exagerar e ser demasiado conservador na gestão do jogo. Depois sofre um golo também um bocado caído do céu, mas é um bom golo, como eu dizia. Eu acho que a culpa do golo é do Varela e acho que o Farioli atribuiu-lhe a culpa. Eu disse também que o Varela, muita gente comentou que o Varela estava lesionado, eu sei que sim, eu disse no vídeo que o Varela saiu com queixas, eu reparei nisso. Ainda assim, não sei se isso foi suficiente para ele ter falhado ali o salto no momento do golo. Até porque a crítica que eu mais faço àquela jogada é que eu acho que era o Bednarek que devia estar ali naquele sítio e o Kivior não estava a marcar ninguém. Eu não sei se isto foi estratégico para o Kivior ficar mais solto, porque sabemos que o Porto usa muito uma estratégia dos centrais serem uma espécie de guarda-redes e tentarem cortar os remates, e poderia ser por isso que o Kivior não estava a marcar ninguém, mas eu achei que até por ser o ponta de lança do Estrela da Amadora e ser mais alto que o Varela, devia ter sido o Bednarek a marcá-lo e o Kivior marcaria o jogador que o Bednarek estava a marcar. Mas acaba por ser um golo que cai do céu porque o Porto não está habituado a sofrer golos de bola corrida e realmente foi apenas um erro e o Varela estava realmente tocado. Eu hoje via que o jogador do Estrela da Amadora que marcou o golo já foi jogador do Porto. Confesso que eu não sabia, não me tinha percebido disso na altura. Parece que ele já passou pela equipa B do Porto, não me lembrava dele, mas isso explica então também os festejos comedidos da parte dele. Mais um jogador que de facto respeita a camisola que vestiu. E o Porto segue então com 13 vitórias em 14 jogos, só empatou aquele jogo com o Benfica. Sabemos bem que há aquele penalti por marcar o Denis Gul e há o remate do Rodrigo Moura à trave, num jogo em que o Benfica só defendeu e o Porto podia ter conseguido ali o pleno de vitórias, mas não deixa de ser incrível. É um recorde que é batido. O Farioli tem realmente motivos para estar satisfeito, a equipa está a jogar à imagem do que ele gosta, do que ele quer. E hoje havia mais uma imagem também curiosa que foi partilhada nas redes sociais do Porto, em que Farioli estava a cantar a música do Porto antes de começar o jogo, Os Filhos do Dragão,
Dragão. O Farioli já mostrou nas conferências que está a aprender português e nota-se que ele já começa a ter facilidade em entender as letras. Isso é sempre interessante. Eu tenho dito aqui, já disse na pré-época, depois acabei por não falar mais sobre isso porque acho também que não é um assunto muito importante, mas acho que se o Farioli falasse português, aprendesse português, iria criar mais empatia com os adeptos, e acho que está a acontecer agora. E mais uma vez é o tal treinador perfeccionista, porque ele não arriscou falar português enquanto não teve bastantes aulas. Parece que agora já está mais à vontade, começa-se a notar, e também está feliz porque realmente a equipa está em alta. Mas atenção ao jogo da taça, porque é um jogo a eliminar, é o Famalicão, é um adversário muito difícil, que vai querer, também tem ambições ali na taça, e sabemos como o Porto, a gerir a equipa, pode às vezes ser surpreendido, como aconteceu com o Estrela da Amadora, com os titulares a gerir o esforço físico. Agora imaginem, não, com muitos suplentes no 11 e a gerir também o aspecto físico. Portanto, muita atenção a esse jogo, porque pode ser um jogo, Taça de Portugal não é Taça da Liga, é um objetivo mais importante do Porto, e portanto é muito importante que o Porto passe esse jogo também para manter em alta a moral da equipa. Ainda vamos ter tempo para analisar esse jogo, ainda falta, é na quinta-feira. De qualquer forma, eu acho que o primeiro conselho que eu daria aqui ao Farioli seria para manter a titularidade do Samu. O Samu é um jogador que não se cansa facilmente, o que ele tem é um lado emocional difícil de gerir, e ele está agora numa onda muito boa, e acho que é mantê-lo a titular, até para ele continuar a melhorar o seu aspecto de jogo de costas para a baliza, e ver se ele continua a marcar golos, porque já se viu que o Samu vive mesmo de golos, como se viu no fim do jogo. Não lhe chegava a ter um golo, ele queria que lhe fosse atribuído o segundo. Também não tenho dúvidas que era golo, e aquilo que eu dizia, eu já tinha dito que era golo do Samu, mas realmente a imprensa tem sempre dúvidas, já como ao penalti do Alberto Costa, não se sabe se foi golo do Samu ou não. A Liga atribuiu ao Samu, acho que bem, mas é engraçado como há sempre dúvidas em relação ao Porto. E parece também que aquela notícia do acidente, que muita gente comentou, e também agradeço mais uma vez às pessoas que comentam aqui no vídeo, me avisaram que essa notícia foi uma notícia um bocado sensacionalista do acidente do Samu, mas parece que isso não afetou nada, e ele continua muito motivado, e vamos ver se o Porto o consegue segurar no fim da época. Mas para já acho que o Samu está a arrancar para aquela que pode ser a melhor época da carreira dele. E falando agora então do mercado de transferências, a equipa do Porto está realmente sólida, está a jogar cada vez melhor. O Farioli já falou várias vezes de reforços, disse até que ia fazer uma espécie de mini pré-época, naquela semana em que vai haver Taça da Liga e o Porto não vai ter jogos, para integrar os jogadores. Ficou até no ar quais seriam esses jogadores, ele não explicou, mas seriam reforços. E ele ontem voltou a dar uma pista sobre as contratações. Ele voltou a dizer que só tem um defesa central por causa da lesão do Nuno Pérez, referindo-se ao Prapites, e portanto ele é sempre muito transparente naquilo que ele quer e que ele pede, e ele dá aqui um sinal claro à direção de que quer um central. Eu só ainda não sei que central é que ele quer. Na lista que nós temos, ainda não consegui atualizar mais nenhum. Temos o Léo Pereira, que foi muito desejado pelo Porto no início da época do Flamengo, e temos o Sérgio Ramos, que foi sugerido também aqui nos comentários. Tem sido poucas as notícias de centrais, por isso que eu tenho dito também que se souberem de mais alguma notícia podem deixar também nos comentários. Ontem falei-vos do Alex Telles, ele estava na bancada e eu não sei, isto não foi muito falado, no entanto eu não sei se não pode haver aqui uma negociação do Porto para ele voltar. Eu acho que o Alex Telles ainda teria uma palavra a dizer no Porto, ele tem 195 jogos pelo Porto. Um dos argumentos para o convencer pode ser ele chegar aos 200 jogos, ele foi muito bem tratado neste regresso ao Dragão. Eu sei que ele tem 33 anos, mas ele pode ser esse lateral experiente, até porque Farioli tem pedido muita experiência na defesa, e até porque sabemos que as equipas italianas têm muitos jogadores com mais de 30 anos, costumam até gostar deste perfil do jogador, e sendo o Porto cada vez mais uma equipa que joga a italiana, e estes jogadores mais velhos não faz diferença a idade, acho que até trazem mais experiência. Pode até ajudar o Francisco Moura a tornar-se mais sólido, assim como faz o De Jong com o Samu, a tornar-se regular. O Francisco Moura faz até um golo no dia em que o Alex Telles está na bancada. O Francisco Moura, que é o rei das assistências do Porto da época passada, é um lateral que faz muitas assistências. E o Alex Telles é o rei das assistências de sempre, da história do Porto. Portanto, tem aqui muita coisa que pode melhorar no Francisco Moura. Eu acho que seria um grande reforço. Não ponho de parte terem tido essa conversa com o Alex Telles, e não ponho de parte o Porto conseguir convencê-lo a voltar. Ele falou também sobre a equipa, disse que a equipa é muito parecida com quando ele jogou no Porto com o Sérgio Conceição, que acha que é uma equipa que tem essa capacidade para ser campeã, que dá tudo nos jogos, e portanto é a imagem também do Alex Telles. O Alex Telles é um defesa esquerdo muito raçudo também, e eu acho que poderia ser aqui uma solução, se o Porto conseguisse apelar um pouco ao lado portista do Alex Telles, poderia até conseguir aqui um salário mais interessante do que o El Karouani. Agora sabemos que a prioridade é o El Karouani, vamos ver, o Porto está a negociar em várias frentes, há muitas possibilidades aqui, e eu não descarto a possibilidade do Alex Telles. Já sei que vão dizer que eu peço sempre jogadores antigos, mas a verdade é que há aqui jogadores que já brilharam no Porto e que têm possibilidade de, aceitando baixar salários, às vezes um pouco pelo lado emocional,
de regressar a uma equipa que é jovem, tem muitos jovens com muito talento e um ou outro jogador com mais de 30 anos pode até acrescentar aqui uma experiência importante, como se tem visto com certos jogadores que assumem liderança e que têm ajudado muito a equipa, como o Pablo Rosário e o Bednarek, como o De Jong também. Ter mais um ou dois não faria mal à equipa. Portanto, de possíveis reforços para a defesa no Porto, acrescento aqui a possibilidade do Alex Telles, e acrescento aqui ao Lelo do Braga e ao El Karouani, que é o reforço que tem sido mais falado para a lateral esquerda do Porto, sendo que Farioli deixou muito claro que quer um defesa central. Portanto, nos próximos dias vamos ter mais novidades sobre defesas centrais para ser contratados pelo Porto. Estamos quase a chegar ao mercado de janeiro. Eu acho que dentro de poucos dias, poucas horas, dentro de pouco tempo, vamos saber muito mais e provavelmente vamos saber quem é esse defesa central que Farioli tanto quer. Depois, as notícias de hoje indicam que o Chelsea está muito interessado no Froholt. Já sabemos que o Chelsea, se quer levar o Froholt, vai ter que pagar 85 milhões, que é a cláusula dele. O Chelsea dinheiro tem, não sei se vai querer pagar isso ou não por um jogador que ainda está, apesar de ser o melhor jogador do ano da Dinamarca, está nomeado para esse prémio, ser um craque incrível, como eu digo, tem demasiada qualidade até para o campeonato português. Como eu dizia ontem, cansa-me vê-lo jogar porque ele cada vez corre mais, cada jogo que passa ele corre ainda mais, é o pêndulo daquele meio campo, é impressionante o quanto aquele jogador corre. E muito, não corre à toa, corre com muita qualidade, recupera muitas bolas, transporta muita bola. Eu digo muitas vezes que ele transporta a bola tão bem que ele faz passe a ele próprio, e realmente o Chelsea ou qualquer clube que o leve vai ficar com um grande jogador. Não sei se vai para o Chelsea, como diz o Farioli, se ele desata a marcar golos, ele pode ir para um outro nível, e aí então vai haver uma grande disputa para o contratar e o Porto vai ganhar muito dinheiro com o Froholt, além de ganhar também muitos jogos. E a outra notícia que tem surgido hoje com bastante insistência é o Mouzakitis do Olympiacos. Eu já tinha dito aqui nos vídeos anteriores que ele poderia ser um ótimo reforço para o Porto, é um médio, tem muitos interessados, tubarões interessados nele, mas sabemos que às vezes é um pouco o perfil como o do Froholt. Pode ter vários tubarões interessados, mas eles estão na dúvida se ele realmente é bom ou não, e o Porto pode aqui chegar-se à frente e conseguir convencer o jogador, quase como um clube intermédio, para depois ele dar o salto. E atenção, como o Mouzakitis tem essa característica que eu já tinha dito no vídeo anterior, que falamos sobre o mercado, antes do jogo com a Estrela da Amadora, é que é um jogador grego. Os jogadores gregos também têm muita cultura tática. Se não for um jogador da Série A, um jogador grego também traz cultura tática, como o Farioli valoriza, e é por isso que é um reforço para ser levado a sério. Ele tem um valor um pouco alto de mercado, mas é o que eu digo, o Porto pode negociar aqui mais com o jogador. O Porto já mostrou que tem capacidades negociais, como fez com o Kivior, para convencer o jogador talvez de ser uma porta intermédia para ele dar o salto, porque o Porto eu acho que é superior e entrega mais possibilidades de carreira do que o Olympiacos. E seria realmente um médio para fazer concorrência ao Froholt ali no meio campo, com muita qualidade. A preferência de Farioli, já sabemos que é o Kenneth Taylor. O Rubén Neves também seria uma opção, mas está a ser muito apontado para o fim da época, mas também ainda é possível que venha ainda agora em janeiro. Há aqui muitas possibilidades, mas realmente quem está mais próximo agora, segundo as notícias que nos chegam hoje, é o Mouzakitis. E bem sei que se o Mouzakitis for contratado, muita gente aqui do chat vai ficar desiludida, porque acho que a preferência da maior parte das pessoas que comenta aqui vai muito pelo Batrakov, também pelo Kenneth Taylor, mas como eu digo, são jogadores diferentes, até poderiam vir os dois. O problema é o preço dos dois, é muito dinheiro. O Porto teria que vender jogadores como o PP, que teve aqui diz que teve uma proposta do Flamengo e do Palmeiras de 25 milhões e o Porto vai rejeitar porque teria que ser mais. Eu também concordo, a meio da época teria que ser mais. Aí o Porto poderia realmente avançar para dois jogadores de meio campo. Assim, acho que esta notícia do Mouzakitis ganhando força, pode ficar o Kenneth Taylor e o Batrakov de fora, mas ainda são possibilidades. Depois, para extremo, outro reforço que é prioritário para o Farioli, temos o Luís Henrique como prioridade. Eu já disse aqui, é o jogador preferido de Farioli. Bem sei que é difícil, muita gente tem comentado que ele chegou há pouco tempo ao Inter e é difícil contratá-lo, mas o Porto tem até apontado a empréstimos, ele pode vir por empréstimo. De qualquer forma, é uma negociação difícil. Acho que um dos motivos para nós não estarmos a receber muitas notícias sobre centrais e extremos é precisamente porque o Porto está em negociações difíceis. O Farioli tem dado a entender nas conferências que o Porto tem trabalhado todos os dias nos reforços e não há muitas notícias. O Porto está realmente bastante empenhado nisto. Pode ser o Luís Henrique, sabemos que é a prioridade, não sabemos se o Porto vai consegui-lo. As outras possibilidades já sabemos quais são para extremos. O que ganha mais força depois do Luís Henrique será o Alaj Begovic, precisamente porque além de ser extremo pode jogar a médio também, então pode ser esse extremo que equilibra a equipa, porque é também médio, e portanto acho que poderia ser essa a melhor opção no caso de falhar esse negócio do Luís Henrique. Embora já sabem que a minha preferência vai pelo Hulk, já sei que muita gente criticou nos comentários, dividiu opiniões. Nos comentários do vídeo anterior ao Estrela da Amadora, muita gente comentou que queria o Hulk, mas também muita gente comentou que ele já estaria numa idade muito avançada. É aquilo que eu digo, o Porto poderia convencê-lo a
terminar a carreira, por exemplo, no Porto. Poderia não jogar os jogos todos se não estivesse na melhor forma, embora eu acho que ele até está numa boa forma física, mas poderia trazer essa experiência e é um jogador que ainda joga muito. Aliás, Farioli tem colocado muita possibilidade de jogar com 2 pontas de lança, falou-se muito disso com o Denis Gul, ele ensaiou mais ou menos isso no jogo da Liga Europa com o Trek, mas encostou o Denis Gul demasiado à esquerda. Tendo o Hulk, imaginem um ataque com 2 pontas de lança, Samu e Hulk, seria um ataque muito forte fisicamente e aqui seria até mais possível. Uma solução dessas em que ele encosta o Denis Gul um pouco à esquerda, se fosse o Hulk nessa posição, provavelmente teria outro resultado. Depois, dependendo de quem for contratado para extremo, o Porto vai ou não contratar um ponta de lança. Felizmente o Samu está em grande forma, está a subir muito de forma, hoje já não se vê tanto como prioridade, depois destas exibições e dos golos que ele marcou, não se vê tanto como prioridade um ponta de lança, no entanto sabemos que o Porto privilegia o facto de ter 3 e dependendo do extremo que for contratado, pode ou não precisar de contratar um ponta de lança. Falou-se muito este fim de semana do Ricardo Matias. Será a melhor aposta de futuro. É um jovem com muito potencial brasileiro. No entanto, dependendo do tal extremo, o Porto pode até apostar nesses jogadores de mercado interno que temos aqui falado muito do Pablo, do Cleiton, tem várias opções. Depende do que é que o Porto vai conseguir para extremo, acho que vai depender muito. Até porque o Farioli, mais uma vez sendo muito transparente, antes do jogo com o Estrela da Amadora, colocou a possibilidade de jogar com o Mora a falso 9, dando aqui uma abertura, por exemplo, para contratar um outro 10, colocando o Mora mais para a frente, mais como possibilidade para avançado, ou até ali para um extremo, para um segundo avançado, e nesse caso já nem precisaria de mais um ponta de lança, portanto depende muito das contratações das outras posições, mas realmente o Ricardo Matias é o que está mais bem colocado. Também é o mais caro das opções que têm sido ventiladas, mas também é o que tem mais potencial para depois gerar uma boa venda e para crescer muito no Porto e até fazer uma boa época, não tanto este ano, mas na próxima. Só para fechar este assunto do mercado, muita gente comentou que o Porto deveria vender o PP por 25 milhões, quando eu dei conta dessa notícia de que haveria propostas do Brasil por 25 milhões pelo PP, e eu volto a dizer, é preciso terem atenção que o PP, por muito que tenha feito exibições mais apagadas, que tenha, como eu digo, tem jogado um pouco com menos alegria do que teve no início da época, no entanto continua a ser o extremo titularíssimo de Farioli, é o extremo preferido de Farioli, é peça-chave desse sistema de jogo do Porto e portanto com o estatuto que ele tem, se o Porto for uma equipa que ganha títulos e que fica com muita fama internacional, não deixa de ser o extremo titular de Farioli e portanto vai-se valorizar com certeza no mercado, mesmo que não seja o jogador mais brilhante da equipa, e eu próprio concordo que acho que o Willian Gomes deveria ser titular no lugar do PP, mas já percebemos que o PP dá outras soluções defensivas no equilíbrio da equipa que o Farioli não abdica, e portanto ele vai se valorizar naturalmente e pode sair por mais que 25 milhões no fim da época. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam das declarações do Farioli no pós-jogo da vitória do Porto com a Estrela da Amadora? O que é que acharam desse jogo? Se gostam desse estilo de jogo do Porto? Se concordam que este Porto é uma equipa que não é tão ofensiva, mas controla muito bem o jogo, que é um Porto mais à italiana? Se concordam que o Samu está a passar pelo melhor momento e até onde é que acham que pode ir esta melhoria exibicional do Samu, que está realmente a marcar muitos golos e a jogar melhor? O que é que vocês acham de todos estes recordes que estão a ser batidos pelo Porto? Se acham que isto é um sinal de que o Porto pode ganhar muitos títulos esta época e se confiam nesta equipa, neste estilo de jogo? E em relação ao mercado, se concordam que o Alex Telles seria um bom reforço? Se acham que pode haver aqui uma negociação que não saiu para fora, mas que há uma possibilidade do Alex Telles jogar no Porto? Ou se vocês preferiam o El Karouani, o que é que vocês acham deste grego que está a ser falado hoje como podendo ser o suplente do Froholt, o reforço de janeiro para o meio campo? Quais são os jogadores que vocês acham que o Porto deveria contratar? Quem é que é esse central que Farioli tanto fala e que ainda não saiu muitas notícias para fora, para sabermos quem será esse central? Deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo, não se esqueçam também de deixar o like para dar uma força aqui ao canal e subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Estamos quase a chegar aos 10 mil subscritores, vamos ver se conseguimos bater essa meta ainda antes do final do ano. E de resto é isso, voltamos amanhã com mais novidades e com mais análises. Um abraço a todos e até amanhã.